Boa noite a todos. Meu nome é Emily Ferreira Trevisani Olívio, coordenadora do curso de Engenharia Mecânica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Cornélio Procópio. Nesse momento, daremos início à segunda noite do 9º Simpósio Paranaense de Engenharia Mecânica da Universidade Tecnológica Federal, campus Cornélio Procópio. É um evento técnico-científico que tem com o intuito de mobilizar a comunidade técnica regional e estadual em torno da academia para o intercâmbio de conhecimento e inovações para a divulgação das tecnologias recentes e pesquisas científicas da área de engenharia mecânica aplicada às indústrias brasileiras. O evento tem por objetivo promover aos estudantes egressos, profissionais da área, professores e comunidade a familiarização com conhecimentos de vanguarda pertinentes ao ramo da engenharia mecânica. Convidamos para fazer a abertura desse segundo dia do evento o ilustríssimo chefe de departamento da mecânica, professor Carlos Denardi. Boa noite a todas, a todos os ouvintes, a plateia que está mais uma vez prestigiando esse evento científico, técnico-científico, como disse a Emily, né? É o nosso 9º CIPEM, Simpósio Paranaense de Engenharia Mecânica, promovido, é a 9ª vez que nós estamos promovendo esse encontro aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Cornélio Procópio. Esse evento ele foi criado justamente para estar reunindo os interessados e os amantes da mecânica, da engenharia mecânica, onde nós temos a possibilidade de trazer personalidades, personagens que nos tragam algum conhecimento técnico-científico e trocar ideias, né? E nós estamos repetindo nesse 9º evento, né, a nossa segunda apresentação, né? Semana passada nós tivemos o nosso egresso da tecnologia mecânica, o Eleutérico, né, que hoje está trabalhando na John Deere, que veio nos contar um pouco, né, resumidamente, da sua carreira profissional que foi alavancada, né, justamente com palavras dele, ele conseguiu alavancar de acordo com o que ele viu aqui na escola, né, aqui na nossa universidade. E nesta semana, nós temos uma outra personalidade, um outro egresso, esse já é da engenharia, o Renan Francisco Soares, né? E para nossa grata satisfação, né, ele vai estar conversando com a gente à noite, né, porque ele está em Londres, aliás, em Southampton, na Inglaterra. E ele vai trazer para a gente aqui a experiência dele, né, o que ele passou na graduação, na sua pós-graduação, né, e contar um pouco sobre a atividade que ele está desenvolvendo hoje, né. Mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos, né, nós estamos com esta apresentação ao vivo e ela está sendo gravada também no YouTube, né. Se você não tem a oportunidade de participar agora, participe mais tarde, ok? Sejam bem-vindos e agradecemos a presença de todos. Uma boa noite para todos. Agradecemos as palavras e daremos início à palestra que será proferida pelo aluno egresso Renan Francisco Soares, engenheiro mecânico pela UTFPR Campus Cornélio Procópio, mestre em Mecânica dos Fluidos pela UFO, PhD em Aeroespacial pela Universidade de Cranfield, no Reino Unido, e recentemente concluiu o projeto de pós-doutorado em Aeroelasticidade pela Universidade de Southampton. Além das expertises em CFD e experimentação geral em aerodinâmica, atualmente mora em Londres e é oficial especialista em técnicas ópticas em aerodinâmica aplicada. Olá, então é um prazer falar com todos, principalmente rever algumas caras bem conhecidas, como o Rubem Galo, o professor lá de Mecânica dos Fluidos, onde na verdade tudo começou, né? Então vai ser basicamente um prazer poder compartilhar, conversar com todos e trazer um pouco da história de como foi o meu período de estudos basicamente na UTF e como disso evoluiu com essa vertente de Mecânica dos Fluidos, aerodinâmica, e
bom, até o ponto que eu cheguei hoje, e também trazer um pouco de exemplos de pesquisa, com foco um pouco mais na área de pesquisa e desenvolvimento, nessa área de aerodinâmica aplicada. Então, só vou compartilhar agora o slide. Eu espero que vocês consigam ver. Tá ótimo. Então, só a confirmação, vocês conseguem ver os slides, não é? Sim. Então, tá ótimo. Então, vou dar prosseguir. A intenção é fazer, na verdade, uma apresentação, uma mini apresentação, aula, de uma maneira bem mais informal e que eu, bastante, traga um resumo. E, principalmente, para os alunos que são interessados na área de aerodinâmica, se encantar um pouco com as diferentes aplicações, tanto na área de simulação quanto na área experimental. Como foi apresentado, sou o Renan Soares. Hoje eu sou oficial especialista técnico na área de aerodinâmica, com a vertente especialista na área de técnicas ópticas, como é o PIV. E claro que eu vou dar um pouco de exemplo. Estou hoje na Universidade de Southampton, onde eu concluí recentemente o pós-doc, e continuo lá. Muito bem, né? Nessa época, uns 2 ou 3 anos atrás, quando eu tirei essa foto, talvez eu tenha o cabelo um pouquinho mais curto. Bom, resumo. Renan, então estudei no campus Cornélio Procópio, então entrei no ano de 2008 e me graduei em 2013, engenharia mecânica, ou na época ainda engenharia industrial mecânica, né? Nesse meio tempo, na verdade, 1 ano eu fui para a África do Sul, onde fiz meu intercâmbio. Na metade da graduação eu tinha a intenção de conseguir fazer um intercâmbio, pela questão tanto de experiência cultural, quanto projeção mesmo de emprego, né? Até para aprender uma língua em si, que é o inglês. Foi em 2012. Então, voltei para a UTF em 2013, concluí. De 2013 já foi direto para o mestrado, que eu fui fazer na Federal de Uberlândia, do MF Lab, um laboratório muito bom. Então, fiz mestrado com foco em mecânica dos fluidos. De lá, saindo já em 2015, comecei direto o doutorado, que foi aqui em Cranfield, no Reino Unido. O doutorado, ele é um doutorado em aeroespacial, mas com foco em aerodinâmica aplicada, principalmente mais na área de carro de passeio e carro de corrida, carro de performance. Terminando, eu vim para o pós-doc aqui em Southampton, na Universidade de Southampton, que é um pós-doc na área de experimentação, com foco, como mencionei antes, nessa área são técnicas que não intrusivas, técnicas que são baseadas mais usando fotos e imagens como ferramentas de aferição de escoamentos. Então, vamos lá, um resuminho rápido. O TFPR Campus Cornélio Procópio, na verdade tenho muita saudade, espero até estar visitando este ano ainda. Eu comecei essa parte de aerodinâmica porque eu tinha o sonho de um dia trabalhar com Fórmula 1, trabalhar com carro de corrida. Isso lá pelos meados de 2010, já na metade da graduação. Para ser sincero, eu nunca tive um pouco de medo de sonhar alto. Chega a ser, não sei se é uma virtude ou um defeito, mas eu, no passado, nunca achei que até mesmo eu entraria numa universidade. Então, quando o fato de eu entrar no curso de engenharia mecânica e ter passado no vestibular até em segundo lugar na época, me encheu muito de esperança, até de confiança mesmo, que eu poderia até sonhar um pouco mais alto, que as coisas até acontecem se correr atrás. E foi por isso que, então, depois de 2 anos depois de entrar na graduação, comecei a ter esse sonho de querer trabalhar com Fórmula 1, sempre gostei disso, como fã. E comecei a correr atrás de como que eu poderia estudar isso e tentar desenvolver alguma coisa que fosse para esse lado. Devido, claro, o que a gente poderia fazer na época, a gente no campus a gente não teria um laboratório específico, pelo menos a ferramenta CFD, né, que é a simulação computacional, foi uma opção. E foi lá, então, já com foco para o TCC, que eu me dediquei a aprender aos softwares de simulação CFD, aos primeiros fundamentos mais aplicados de aerodinâmica aplicada, mas em aerofólios, tentando pegar o máximo de dados que eu conseguia, que era disponível na internet, e assim foi o meu TCC. Então, foi um estudo de CFD aplicado à aerodinâmica automobilística. No doutorado... no mestrado, até como mais esperado, então já foi
um pouco mais técnico, digamos assim, no sentido de pesquisa. O meu foco, no então, foi a aplicação, um estudo inicial de aerodinâmica de aerofólios com injeção de ar sobre a superfície, né, de pressão negativa, para justamente fazer o recolamento da camada limite, que a asa, assim que você aumenta o ângulo de ataque, o escoamento ela passa de o que a gente chama de aderido de alta velocidade e de baixa pressão, que é o que gera a força na asa. Em algum momento, se você já inclina essa asa demais, o escoamento ele não tem energia suficiente para continuar o caminho dele, e ele vai entrar num regime turbulento. Esse regime turbulento basicamente deteriora a geração de força que sustenta um avião, né? Então, existe toda uma ciência tentando melhorar esse fenômeno. Então, esse foi um dos trabalhos, por exemplo, durante o mestrado. Mas ainda assim, durante o mestrado, eu tinha deixado claro com o meu orientador na época, o orientador da graduação, o Ricardo, eu mando um abraço, ele conhecia o orientador dele da época do doutorado dele, que era o Francisco, que terminou sendo meu orientador de mestrado. Então ele sabia também que eu tinha esse interesse na área de automotivo, e ele me deixou então fazer buscar na dissertação de mestrado, focar mais nessa área de aerodinâmica automotiva. E foi assim que sucedeu. Então eu continuei pesquisando a parte de metodologias de CFD aplicada ao aerodinâmica automotiva externa e todos os fundamentos, na verdade, da aerodinâmica automotiva, né, com mais detalhes, continuando o estudo com mais detalhes. Pelo fato de eu ter estudado muito esse modelo aerodinâmico Drive Air, quando eu apliquei para o doutorado em Cranfield, os pesquisadores lá eles queriam fazer experimentação desse modelo, desse carro. Eles tinham acabado de fazer o modelo, feito o modelo físico, e como eu já tinha uma certa bagagem sobre fazendo simulação desse modelo, eu basicamente trazia uma expertise para o doutorado. Assim, só concluindo, então durante o mestrado fiz alguns papers no sentido, e aí sim, então, o doutorado. Bom, voltando à história do doutorado, então eu terminei indo para Cranfield, justamente foi um casamento quase perfeito, porque eles tinham toda uma expertise experimental, tinha túnel de vento e tudo mais, e só não tinha muito contato com o CFD, no grupo específico. E eu já era o outro lado, eu tinha essa visão do CFD e não tinha nada experimental, mas queria aprender de todo modo. Então foi para lá, foi por isso que se sucedeu a ida para lá. Lá, então, eu continuei estudando a dinâmica aplicada, só que com foco, então, que seria todo um trabalho experimental e usando o CFD, na verdade, para complementar as técnicas. E o projeto, a ideia do projeto de pesquisa do doutorado era desenvolver um dispositivo, um gerador de esteira turbulenta, né, que a gente chama de wake, que pudesse gerar diferentes esteiras turbulentas para representar veículos diferentes. Porque existe toda uma ciência chamada platooning, que é basicamente quando você está... A gente chama, por exemplo, em corrida de Fórmula 1, né, que a gente brinca que o carro está no vácuo de outro carro. Basicamente, ele está dentro da esteira turbulenta de outro carro, e isso tem algumas vantagens e desvantagens. Só que essa esteira ela pode variar, e a performance do carro que está seguindo uma esteira turbulenta ela será diferente dependendo do veículo que está à frente. Então, o doutorado era para gerar uma ferramenta que poderia ser instalada no túnel de vento que geraria diferentes esteiras turbulentas. Então, para isso, eu já comecei a estudar justamente as esteiras em simulação, já algo que eu já sabia fazer, tanto dos carros de passeio quanto um carro de corrida, como esse modelo aqui. Fiz alguns trabalhos. Esse mesmo carro, que é um carro de passeio, a gente conseguiu fazer um projeto com mais 2 estudantes de mestrado da época. A gente desenvolveu um pacote aerodinâmico, que seria um pacote como se fosse convertendo um carro de passeio num carro Stock Car, que é conhecido no Brasil, que é basicamente converter ele num carro de corrida. Como que a gente poderia transformar esse carro de passeio com uma performance de carro de corrida? Porque no meu foco do doutorado é que precisava dessas esteiras todas de um carro de corrida, e a gente aproveitou esse projeto e dividiu em algumas partes, onde os estudantes, esses dois, que eu sou muito grato, eles fizeram um ótimo trabalho, conseguiram focar em uma região frontal e a traseira e desenvolver pacotes aerodinâmicos.
basicamente otimizando a asa traseira, o difusor, o splitter, que é essa placa que está embaixo do para-choque frontal, e as aletas laterais. Para quem tem interesse, essa geometria do carro e os dados experimentais que eu fiz durante o doutorado, eles estão disponíveis na internet. Eu fiz o upload da geometria do CAD. O driver, na verdade, já era uma referência anterior, já era um benchmark que tinha sido desenvolvido. O que a gente fez foi desenvolver a quarta variação desse carro, que é essa variação de essa racing car, o modelo racing car dele. Mas, de toda forma, todos os dados de túnel de vento que a gente conseguiu de carregamento, o arrasto aerodinâmico, o lift, os momentos, estão todos disponíveis na internet, como visto, tanto também o artigo draft. Durante o doutorado, então, prosseguindo, tinha o interesse de estudar esteiras turbulentas, né? Então, nesse caso, por exemplo, somente para ilustrar como foi feita a medição da pressão, porque a esteira, nesse caso, ela estava sendo estudada em função do déficit de pressão dentro dessa esteira, né? Atrás do carro, no vácuo do carro. Então, basicamente, a gente tem essa probe, essas sondas, elas basicamente faziam uma varredura atrás do carro e criava um mapa de pressão. Outra técnica também é aquela, a de pressão sendo mais intrusiva, como vocês viram, né? Existe a sonda ali exposta no escoamento. Mas tem a técnica PIV, que é Particle Image Velocimetry, que é basicamente como se fosse a medição de velocidade através da inferência. Como eu posso traduzir melhor? É a medição de velocidade a partir de partículas. Basicamente, a gente tira foto do escoamento, onde a gente coloca partículas, e como são duas fotos muito rápidas, a gente vê como que uma partícula na foto ela se desloca. E isso a gente, então, infere qual que é a velocidade daquele escoamento naquela região. Eu vou explicar isso um pouco mais a fundo adiante. Então, relembrando, então, durante o doutorado, então, todo aquele estudo das estrelas turbulentas culminou, então, no desenvolvimento desse gerador. E também, até em si, também refazer, na verdade, o estudo do CFD do estudo experimental, como se fosse uma engenharia reversa do experimento. Aqui já, então, eu vindo para a Universidade de Southampton, que era para o pós-doc. Aqui, novamente, uma perna do doutorado para o pós-doc. Como no doutorado eu já tinha experiência em tanto experimentação em CFD e também uma experiência nessa parte de instrumentação a partir de imagens que são não intrusivas ao escoamento, então eu tinha um interesse por o projeto do pós-doc, que era justamente isso, que era o estudo de técnicas que eles chamam de state of art, que seria as técnicas revolucionárias, digamos assim, na área de instrumentação, que justamente baseadas em imagens, e também a parte de aerodinamicidade. Mas durante o doutorado, do pós-doc, eu terminei também fazendo vários estudos, não só em túnel de vento, mas também em túnel de água, que, na verdade, é basicamente similar ao que seria um túnel de vento, mas por ser água, ela dá algumas vantagens, que a densidade da água é muito mais alta, então, para você alcançar um número de Reynolds na água, a velocidade de escoamento pode ser, dependendo da temperatura da água, até 20 vezes menor que a velocidade do ar. Então, vagamente, o cálculo rápido, imagina que o escoamento no túnel de vento a 20 metros por segundo, eu poderia refazer aquele escoamento a 1 metro por segundo na água. Então, essas são algumas certas vantagens. E também, aqui é só um exemplo, por exemplo, do que a gente estava pesquisando. Esse, na verdade, todo esse movimento que vocês veem da asa no túnel de vento, não existe nada, nenhum motor que esteja atuando. Ela é um movimento sustentável puramente é um movimento passivo da asa em relação ao ar, da interação da asa com o escoamento em volta. Que justamente o foco aqui era o estudo de fluttering, que é basicamente as estabilidades que as asas podem ter. Então, basicamente, em resumo, para ilustrar, esse é um movimento que o sistema conseguiu atingir somente por estar sendo exposto a um vento constante. Então, o sistema, por si só, ele está se
gerando forças suficientes para fazer o movimento de translação de uma maneira harmônica e estável. E aqui, no caso, é só um exemplo, por exemplo, de alguns dos estudos que eu terminei fazendo aqui ainda sobre PIV e PTV, que são as técnicas de imagem de escoamento. Esse exemplo que eu mostro agora, na verdade, apesar de parecer muito uma simulação, ele é um escoamento experimental. Todas as partículas que vocês veem eram partículas que estavam no escoamento. Esse, no caso, o experimento foi feito em água, que onde o sistema, né, a técnica, conseguiu aferir a direção e calcular justamente a direção e velocidade das partículas. E nesse caso, então, a gente está quantificando o descolamento, o stall que a asa ela estava exposta. Muito bem, então, e agora, como oficial de experimentação aqui no túnel de vento do Mitchell Wind Tunnel, a gente trabalha tanto com claro, aplicação de aerodinâmica de asas, tanto questão marítima, a gente tem um modelinho de Fórmula 1 que a gente fez no laboratório semana passada, ou 2 semanas atrás, onde os estudantes também puderam ver aqui, justamente fazendo um estudo descarregamento das forças no carro e também de visualização do oil flow, que a gente apresenta um óleo na asa e deixa o escoamento levar, e justamente ele deixa o traço do escoamento sobre o modelo. Então, basicamente, o meu foco aqui era conversar um pouco mais sobre o CFD e túnel de vento e por que a gente precisa deles, né? E, na verdade, é porque a gente trabalha justamente com fluidodinâmica. E fluidodinâmica ela é um ramo da ciência que ela engloba alguns tópicos, que são as forças devido ao carregamento aerodinâmico, ou seja, as forças que um corpo ele sofre por simplesmente estar exposto a um fluxo, pode ser de ar ou água, um líquido, o fluido, no caso. A aeroacústica, que é justamente a propagação de som no meio que é um fluido, pode ser água ou ar. Transferência de calor em escoamentos, então, relacionado à dinâmica dos fluidos, e também, claro, de massa. Então, e como que isso se encaixa na vida real, né? Dentro da mecânica dos fluidos, a gente pode ter, então, o desenvolvimento de soluções de engenharia, que você está desenvolvendo uma solução para um problema real, que, por exemplo, existe aquela... fugiu a palavra. Ventilador. Por exemplo, existe o ventilador clássico, que tem aletas, né, as pás. E a Dyson, que é uma empresa, que ela criou basicamente um ventilador que não tem pás. Mas é claro, como que isso é possível? Por justamente uma solução de engenharia, que ela usou um perfil quase de asa de avião, um perfil de asa de avião circular, onde criava o jato e isso empurra o resto do ar em volta. Um exemplo de solução de engenharia. Mas, claro, também a pesquisa em si, a pesquisa nata, que justamente para conseguir entender mais sobre o campo da fluidodinâmica e justamente expandir mais. E, claro, que a engenharia e a pesquisa, elas se comunicam entre si, pois não existe a solução de engenharia sem o conhecimento técnico, científico, e o conhecimento científico também ele tem que tentar trazer, ou pelo menos dar uma luz para novos caminhos de solução de engenharia, ou pelo menos o que a gente tem agora e o como melhorar aquilo, né? Então, a pesquisa e desenvolvimento ela pode correr atrás disso. E também, é claro, quando a gente vai pensar em simulação e túnel de vento, justamente também depende o que em si a gente precisa. E como engenheiro, a gente precisa focar e tentar quantificar as qualidades, as necessidades de cada ramo. Por exemplo, os mais comuns que é conhecido na área de aerodinâmica é justamente a automotiva, aeronáutica e aeroespacial. Por exemplo, só um comentário rápido, na área de aerodinâmica, o engenheiro, basicamente, ele vai se preocupar justamente com o payload, que é basicamente a quantidade de carga que um avião pode carregar, e a estabilidade do avião, claro, além da própria sustentação, mas além da questão do lift de sustentação, o payload que o avião pode carregar, além da própria massa dele, mas o que mais ele pode carregar, e a questão de balanço e estabilidade. E o foco do design, ele não está se importando com como que o avião vai se parecer especificamente. O importante é maximizar a eficiência dele, ou seja, economizar combustível e maximizar
payload ou um balanço, como necessário. No caso automotivo, existem outras vertentes, que, por exemplo, a aerodinâmica ela pode estar ligada à refrigeração do carro, ao consumo de combustível, como é claro, e também a questão até de barulho, de ruído. Mas é diferente, por exemplo, no caso do avião, o carro em si, apesar de a gente acreditar muito que existe todo o trabalho de aerodinâmica, e de fato existe, mas ele também existe um balanço entre o design do carro e a eficiência. Então, no início do projeto existe um design, como que o carro eles querem desenvolver aquele modelo visualmente, é uma qualidade visual. Então, e a engenharia aerodinâmica vem então para otimizar esse veículo. E claro, isso depende do nível do mercado do veículo. Se for um carro popular, então existe um trabalho mais de otimização de baixo custo. Se for um carro de alta performance, como as marcas já muito conhecidas, né, Lamborghini, Ferrari, Maserati, então existe todo um trabalho de aerodinâmica até pela velocidade do carro. Então já o arrasto aerodinâmico e as forças aerodinâmicas são muito mais impactantes. Então, eu estava falando então sobre CFD e túnel de vento, mas o que é o CFD, né? Que é o Computational Fluid Dynamics. Basicamente a fluidodinâmica computacional, que a gente tenta então fazer uma simulação do escoamento, do vento em torno daquele veículo e como então a gente inferir como seria a mudança de pressão em volta do corpo, e pressão vezes área é basicamente força. Então, basicamente, é um ramo relativamente mais simples, hoje em dia, claro, de se aferir um estudo prático. Porque, basicamente, você só precisa de hardware, você precisa de equipamento computacional e, claro, do software e as metodologias. Existe, que é um custo real, monetário, um pouco menor, claro, do que um túnel de vento. Contudo, isso se trata de uma simulação, não é um ar especificamente. Então, é claro que é suscetível a erro. Isso depende totalmente da modelagem que o CFD ele é baseado. Por outro lado, claro, o túnel de vento, então, ele é uma facility, como eu posso explicar? Fugiu a palavra. Basicamente uma ferramenta, vamos chamar uma ferramenta de pesquisa onde você consegue canalizar um vento e justamente controlar a exposição, a intensidade da turbulência, a velocidade, para justamente manter constante, fazer estudos então comparativos e quantitativos. Então, quanto que uma asa ela, de fato exposta ao ar real, um modelo real, mudando de um ângulo a outro, quanto de fato isso impacta de força, por exemplo. E como você está tratando do ar, né, real, você de fato sabe que aquilo está ocorrendo de verdade. É claro, depois existe toda uma questão de o quanto é aplicado um modelo em escala para o modelo real. Claro, existe toda uma questão do custo de ter, de fato, um túnel de vento, né, que são equipamento enorme, basicamente você precisa de um prédio, sei lá, e um circuito inteiro do túnel de vento de um tamanho considerável, pode ter 50 metros, 60 metros. Então, é muito considerado o custo. Então, basicamente, se a gente tivesse que escolher um ou outro, né, o que a gente faria? Essa que é a questão. Na área de pesquisa e desenvolvimento, na verdade, chega a ser até errôneo você, de fato, dizer que um é melhor que o outro. Em alguns pontos, de fato, um seria melhor que o outro, em alguns pontos específicos. Mas, se você tem um foco que é no desenvolvimento de um produto, ou um foco de pesquisa científica para desenvolver a área, são duas ferramentas que se complementam. Então, eu nunca, na verdade, abriria a mão, tendo a opção de justamente fazer a correlação entre as duas ferramentas. Aqui um exemplo do túnel de vento do Mitchell & Tunnel, que tem aqui em Southampton. O túnel de vento, essa área preta é a seção de testes. Horizontalmente, ela mede cerca de
3,5 metros e verticalmente ela tem 2,5 metros de altura. Mas como vocês conseguem ver, a área de teste ela só é uma parte pequena de todo o circuito do túnel de vento. Depois desse túnel de vento existe ali aquele difusor branco, que é onde está a turbina que gera todo o fluxo de ar. Existe um circuito que traz esse ar da turbina, dá a volta e traz nessa parte roxa, que é o circuito que vai se expandindo até ficar esse tamanho que a gente chama da área de contração, que é para justamente trazer o ar mais devagar, mas também mais homogêneo, e justamente acelerar ele pela contração para a região de teste. Nesse túnel de vento, por exemplo, ele se alcança a velocidade de cerca de 40 metros por segundo, né? Então cerca de 110 km por hora para teste. E aqui, por exemplo, já um exemplo clássico do que eu mencionei agora há pouco, que é justamente a correlação entre experimental e túnel de vento. Aqui, justamente, eu refiz o CAD do teste, da sessão de teste, e fiz uma simulação de uma asa que seria testada justamente dentro dela, para justamente eu ter ideia de mais ou menos quais seriam o nível de força que elas estariam expostas. Justamente para otimizar o experimento. Aqui um outro caso, num outro túnel de vento da universidade, um pouco menor, que é 7 pés horizontal e 5 vertical, que era justamente uma simulação onde eu estava tentando justamente prever como seria a performance desses geradores de bolhas para as outras técnicas, como ele ia se comportar quando passasse em volta da asa. Então, basicamente, com isso eu conseguiria otimizar a posição do experimento. Esse outro caso é justamente uma simulação onde eu estava tentando reproduzir o experimento durante o doutorado, o experimento da esteira turbulenta que a gente mediu por pressão, pelas sondas de pressão. E foi pelo CFD que eu descobri que os experimentos, ele estava a definição do zero em termos do IO, né, da inclinação lateral, na verdade estava um pouquinho errônea, por isso que existia uma certa assimetria, como vista aqui embaixo no experimental. Então, na verdade, pela simulação CFD, eu descobri que os experimentos estavam 0,7 graus de inclinação do que seria, na verdade, o zero real. E também pelo CFD, fazendo uma engenharia reversa da própria estrutura que fazia a sonda de pressão, como otimizar ela quando exposta ao escoamento. Então, aqui à esquerda seria a ala real, e com a direita se fazendo alguma otimização da geometria, como ela se tornaria, como ela tiraria menos energia do sistema, né, do escoamento, e até impactaria menos a esteira turbulenta do veículo para a medição. Então, um pouco sobre CFD, Computational Aerodynamics. Então, como usar o CFD em aerodinâmica? Aqui, por exemplo, durante o doutorado, eu tinha interesse em fazer estudo das esteiras turbulentas de carro de Fórmula 1, por exemplo. Como naturalmente eu não tinha o modelo de carro Fórmula 1 para me testar. E também não tinha dados de experimentar de Fórmula 1, por um motivo que as equipes parece que a gente não pelo bom senso, até por questão de segredo industrial, elas não compartilham. Mas eu tinha esse vídeo de uma vez quando estourou o motor do Felipe Nasser, e acho que foi até em Mônaco, e gerou basicamente a fumaça do motor foi jogada atrás da asa do carro, e basicamente ele criava essa estrutura em si, né, que é bem interessante essa estrutura. Então, basicamente, eu peguei o modelo de CAD similar de carro de Fórmula 1 e tentei fazer um estudo dele, como seria então essa esteira. E justamente eu estava tentando, então, entender e ver se eu conseguia replicar essa estrutura que eu via pela fumaça do carro na minha simulação CFD. E por incrível, até consideravelmente similar, a simulação CFD mostrava uma estrutura muito parecida. Aqui eu estava tentando buscar, claro, a intenção era uma validação das técnicas CFD. Eu não poderia validar quantitativamente, saber o quão errado estava a minha simulação. Mas qualitativamente, eu conseguia pelo menos ter uma ideia que a simulação estava ocorrendo muito bem. Eu conseguia capturar o que é chamado isso de uma esteira cogumelo, mushroom. É uma esteira que ela pega o ar por dentro da asa traseira do carro, joga para cima e ela abre. Ela se expande, né? Na expansão, ela gera 2 vórtices das asas traseiras.
E aqui também, uma vez que a simulação eu acreditava que ela estava qualitativamente boa, então eu comecei a fazer estudos justamente comparando como seria o carro no túnel de vento sem o movimento do solo, e no caso aqui abaixo, quando eu aplicava na simulação, então, o efeito da roda girando e o assoalho com o movimento relativo do carro em relação ao chão. Mas justamente ver como isso impactava o escoamento do carro. E como vocês podem ver, existe uma certa diferença na região das rodas, naturalmente, devido à esteira da roda no giro, e também o difusor, o escoamento por baixo do difusor, pelo movimento do solo, isso acelera um pouco mais. Voltando, então, ao carro de passeio, os carros de passeio especificamente. O carro, esse Driver Model, o Benchmark, existe essas 3 configurações, que é o Fastback, Notback, Stateback. Que é basicamente um carro esportivo, um carro sedã e um carro... que seria um carro mais longo, né, de traseira longa. Então, aqui eu pude, de fato, começar a fazer estudo de CFD quantitativamente, uma validação propriamente dita, onde eu basicamente eu aferia as metodologias do meu CFD para justamente essas 2 linhas, a preta e uma cinza grossa, elas são dados experimentais de arrasto aerodinâmico. Então, eu basicamente tentei, nesse caso, eu estava fazendo um estudo da malha, onde eu fazia simulação, e justamente em diferentes áreas. A malha sobre o carro, a malha em volta das rodas, um trabalho, a malha sobre os retrovisores, que é uma geração de esteira grande, um corpo exposto, e justamente para tentar otimizar esses parâmetros para que meus resultados CFD replicassem a realidade. Então, e a partir disso, expandir a simulação para outras configurações. E aqui um exemplo, então, da simulação, onde aqui são as curvas de pressão ao longo do carro, em cima do veículo e pelo assoalho. Esse ponto azul, quase uma linha azul, é basicamente os dados da simulação, que ele me mostrava o perfil da variação de pressão ao longo do carro no topo e no assoalho. E os pontos pretos e quadrados são dados experimentais. O interessante, não sei se vocês conseguem ver no meu mouse, que existia até divergência em termos da parte de experimentação entre 2 experimentos diferentes aqui no assoalho do carro. Um dizia que era para ter uma queda de pressão um pouco menor, enquanto um outro experimento dizia que existia uma queda de pressão muito maior. Então, na verdade, não sabia nem qual acreditar. Uma vez feita a simulação e validada a metodologia de simulação, onde a gente tem mais confiança que os resultados de fato replicam a realidade, eu descobri que provavelmente um dos experimentos foi feito um pouco mais acurado, onde de fato a simulação estava concordando basicamente com os dados experimentais. Não que necessariamente que o outro dado estaria errado, talvez foi uma questão do solo, da experimentação que não foi descrita muito bem, ou algo do modelo experimental que estava fazendo o escoamento basicamente ter uma separação. Mas aí, justamente isso é interessante para mostrar que como que o experimento ele ajuda a validação da simulação CFD, e como o CFD pode de fato voltar e trazer um pouco de mais de conhecimento do experimento em si. Aqui, nesse caso, então, eu estava tentando estudar, muito parecido com o que eu fiz com o carro do modelo de Fórmula 1 anteriormente, estudar como seria a projeção da esteira dos veículos, mas nesse caso, dos 3 veículos de carro de passeio. Então, justamente ver como seria a diferença entre os carros aqui mais esportivos e o carro um pouco mais alongado, que é o chamado Stateback. Ver como, então, a principal estrutura dentro da esteira turbulenta, que ela ficava um pouco mais alta em relação a um dos 3 modelos. Que aqui, então, justamente para mostrar como se comportava. 2 modelos são muito parecidos em termos da esteira, do desenvolvimento da esteira turbulenta, enquanto este, que é um pouco maior, né, seria, a gente chama em português de um corpo rombudo, né, que ele não tem aquele perfil mais aerodinâmico, um perfil um pouco mais chapado. Então, a esteira dele, turbulenta, é muito mais severa. Esse gráfico, a gente vê, na verdade, as cores quentes vermelhas são a perca de energia de pressão. O escoamento,
o escoamento em movimento, ele tem a energia, tanto a energia cinética quanto estática em termos de pressão. Aqui, na verdade, eu estava vendo justamente quanto seria essa perca de energia total, somando tanto a estática quanto a dinâmica. Então, isso foi só para dar uma ideia em termos de simulação. Agora eu vou tentar focar um pouco mais, trazer a parte experimental. Assim como eu comentei lá durante o doutorado, a gente tentou trabalhar com esse mesmo modelo. Eu fazia alguns estudos de simulação, então fazer um estudo dele físico, né, experimental. Vocês notem que o seu estudo foi utilizando uma esteira móvel, que a gente chama de rolling belt, que é basicamente uma esteira similar de academia, por exemplo, que o intuito é que essa esteira ela esteja a mesma velocidade do escoamento em si, ou seja, para não criar uma boundary layer, para não se criar um perfil de velocidade onde tem um certo déficit. Então, no solo, especificamente, como é na vida real, o carro está em movimento em relação ao solo e ao ar. Então, o ar e o solo sempre têm a mesma velocidade em relação ao carro. Então, esse é o intuito nesse caso, em aplicações automotivas. E aqui, só um exemplo, então, se foram dois carros, é o mesmo modelo, esse fastback, esse modelo mais esportivo, só que um era o modelo stock, o carro de passeio, e o outro era o modelo, então, com esse kit de performance, um kit mais automotivo, para se converter ele não ter mais performance automotiva, em termos de sustentação. Claro, eu não comentei, mas a performance automotiva são dois parâmetros, três, talvez, principais. O primeiro que a gente vai pensar é a questão de arrasto, que quanto mais força de arrasto, é mais resistência para o motor, ou seja, se você tem mais força de arrasto, você vai ter uma velocidade máxima menor, com menor força de arrasto, menor força contra o que o motor pode gerar, então ele vai te empurrar mais rápido, velocidade máxima maior. Downforce, que é essa força para baixo. Se você consegue ter mais força para baixo, a aderência nos pneus vão ser maior. Então, por isso que existe toda essa... Se dizem tanto na área automotiva, por exemplo, de carro de passeio, sobre geração de downforce, que é basicamente gerar o carro em si, ele já gera o peso sobre os pneus, que gera, por sua vez, o atrito. Se você tem um peso adicional sobre o carro, você vai ter mais atrito nos pneus, ou seja, vai conseguir fazer velocidade, curvas, por exemplo, mais rápidas. E aqui é só para justamente mostrar que os dois corpos, apesar de ser muito parecido, o kit automotivo, ele já consegue gerar, por exemplo, o dobro de força de sustentação. E, claro, aqui foi feito um estudo onde a gente variava a altura em relação ao solo. E é justamente quando você chega um pouco mais perto do solo, você cria esse efeito, como posso chamar quase um efeito Venturi, um Bernoulli, que é justamente você acelerar o escoamento e isso gerar uma região de baixa pressão. E, de novo, pressão sobre uma área é força. Se a pressão de baixo é menor que a pressão de cima, então a força total para baixo. Por isso que se chama downforce, que é uma força para baixo. Aqui eu já expliquei um pouco mais com detalhes naquela hora, né? Justamente várias sondas, nesse caso 40 sondas de pressão, que ela ia basicamente escaneando o escoamento. E aqui é basicamente como ela funcionava. Ela tinha 40 probes, ela ficava estacionada por um momento, ela se movia depois para a próxima posição, e assim a gente ia medindo, passo a passo. Levava cerca de 40 minutos, uma hora, na verdade, para você criar um mapa inteiro. E ela basicamente criava com esse procedimento mesmo. Então ela ia basicamente, fazia toda uma linha, essas 40 linhas de velocidade, os pontos discretos, subia para o próximo nível, ia se movimentando, coletando pontos discretos, até que a gente pudesse montar esse mapa de pressão. Então, só para ilustrar, então a gente fez a medição, né, nos veículos, mas também não só na mesma distância, mas justamente movendo o carro para justamente ver como essa esteira turbulenta ela decaía à medida que a distância em relação ao veículo ocorre. Então, aqui só para comparar em relação ao modelo contra outro, o modelo Notback, o Fastback, e no caso o Fastback com esse kit aerodinâmico. Vocês conseguem ver que existe toda uma geração agora da esteira, em vez dela ser contraída para o centro do carro para baixo, agora ela gera aquela, similar aqui, na verdade, até com aquele modelo de Fórmula 1. A esteira agora, ela, na verdade, se comprime pelos lados e sobe um pouquinho a região de déficit de pressão. Aqui justamente só uma comparação entre esses dois casos. Então, eu estava comentando justamente as técnicas mais clássicas, que são carregamento por
uma célula de carga e também sondas de pressão. Então, agora existe essa parte que eu sou mais especialista, que é justamente as áreas não intrusivas, que aqui eu vou chamar de PIV e PTV, vou explicar um pouco mais à frente. PIV, Particle Image Velocimetry, que é basicamente como se fosse uma medição de velocidade por partícula baseada em imagem. Ela é basicamente, como vocês podem ver, a gente fez o mesmo com o modelinho do carro, só que a gente termina utilizando câmeras. A câmera é a nossa ferramenta de medição. E o que a gente termina, o nosso objetivo, enquanto a sonda de pressão vai me dar um mapa de pressão, a técnica PIV vai me dar um mapa de velocidade. Então, eu vou gerar um mapa da velocidade do escoamento, no caso, planar. E a técnica em si, tem 4 fundamentos nela, que é o seeding, que é basicamente a geração da fumaça, que seria a tradução seria semente, mas seria as partículas. E no caso, já trazendo para o laser em si, a iluminação. Vocês podem imaginar, quando vocês entram num ambiente escuro, mas tem uma fenda de luz e um pouco de partícula, de uma sujeira, né, no ambiente, vocês conseguem ver aquelas partículas se mexendo lentamente. É justamente isso que a técnica PIV faz. Ela, basicamente, a gente vai fazer vai tirar fotos dessa fenda de luz, tirando foto dessas partículas se mexendo no escoamento, e, a partir, então, de uma calibração, basicamente relacionar o deslocamento dessas partículas. Então, em resumo, eu tenho um gerador de fumaça, onde eu vou colocar dentro do túnel de vento, eu vou apagar todas as luzes do túnel de vento, injetar a fumaça lá dentro, e com o laser vou criar um plano de luz, onde eu só vou ver as partículas que estão passando nesse plano de luz. E a câmera, então, vai tirar fotos desse plano de luz. Existe depois uma calibração que a gente faz do plano de luz, uma calibração física das distâncias, e depois com a metodologia de software a gente consegue então converter as imagens, deslocamento das partículas, em algo físico, né? A medição da velocidade. Aqui um exemplo do laser, o equipamento de laser, tanto o gerador de laser, que é de alta, digamos, potência e até periodicidade, esses lasers são de categoria 4, que são as categorias que é um laser que ela pode tanto causar cegueira quanto até mesmo queimaduras. Então, por isso que existe toda uma questão de segurança quando trabalhado com isso. Existem óculos especiais que a gente precisa usar justamente para proteger a visão. Aqui, no caso, um braço óptico, que vai trazer o laser, que sai só um feixe de laser, como a gente conhece, um laser normal, um feixe de alguns milímetros, né, cilíndrico. E depois a gente vai usar uma lente cilíndrica que vai abrir o laser em 2D. Basicamente, gerar um cone linear, um triângulo de laser. Aqui um exemplo, quando aplicado, por exemplo, aqui tinha um gerador de laser, que ele gerava um laser, e claro, existe uma posição específica que eu precisava fazer medição, então eu usava espelhos, que eu basicamente fazia um jogo de sinuca aqui com o laser. Aqui existia uma lente cilíndrica, onde eu abria fazia esse plano de luz, uma fenda de luz. Aqui foi até bem mais desafiador do que parece. Eu precisava fazer a medição do e nesse caso foi um tanque de água. Estava fazendo a medição do escoamento de velocidade no tanque d'água, em volta do perfil de asa. Eu precisava fazer a medição dos dois lados da asa, mas como o laser, se ele viesse de um lado, ele geraria uma sombra do outro lado, eu não veria as partículas do outro lado, eu precisava então do laser um de cada lado. E foi assim que na verdade eu tive que fazer um pequeno jogo de sinuca. Então eu tinha uma fonte de um lado, que gerava sombra do outro, então eu tinha que compressar com outra luz de um lado, que faria sombra, então iluminar todo o plano. Foi mais ou menos isso. Então, um gerador de luz, eu dividia o laser em dois feixes, um ia por baixo do túnel d'água e gerava um plano de um lado e do outro. Eu precisava basicamente fazer que eles se gerassem no mesmo plano, então um ajuste um pouco preciso até demais. Sobre as câmeras. As câmeras, essa, por exemplo, são as câmeras de 29 megapixels. Não aparenta ser tanto, mas os sensores delas são sensores grandes, são sensores de 35 milímetros, que é justamente preparada para receber muita
ser muito sensitivo à luz, porque como mencionei mais cedo, o túnel de vento fica numa escuridão completa, então eu só vou ter aquela luz que eu vou bater num plano e a luz vai bater nas partículas e precisa ser vista pela câmera. Então a sensibilidade das câmeras são muito pequenas. E as câmeras, elas precisam tirar fotos muito rápido. Imagina que a 20 metros por segundo eu preciso tirar a foto de uma partícula que vai se mover de 1 a 2 milímetros. Essa é a diferença entre as fotos. E para um túnel de vento que está movendo, sei lá, 25 metros por segundo, então eu preciso que o timing entre duas fotos seja de 80 microsegundos. 80 microsegundos, mais ou menos. Então, imagina. Então, não são necessariamente qualquer câmera que poderia fazer isso. E como eu expliquei, justamente comparando duas imagens, né? Então, o que as câmeras são preparadas é para tirar basicamente duas imagens muito rápidas, em sincronia com o laser. O laser vai dar um feixe de luz, a câmera tira uma foto, 50 milissegundos depois, o laser vai gerar um outro feixe de luz e as câmeras vão tirar a segunda foto. É justamente onde eu vou poder comparar e fazer a imagem. Nesse caso, então, é ainda mais rápido. Elas são câmeras de alta velocidade, que é, sei lá, na frequência de 1000 Hz. Vai tirar 1000 fotos por segundo. Então, o laser também precisa ser de um laser de alta frequência também para gerar, justamente nesse caso. E aqui um exemplo da calibração, apesar de ser relativamente simples, porque a gente só usa um equipamento, um bloco com medições. Só que a calibração basicamente é o coração no caso dos resultados. Se eu errar qualquer coisa na calibração, a comparação das imagens não vai fazer sentido. Porque imagina que não existe referência. Então eu vou ver deslocamento entre partículas, mas não vou saber o que aquilo significa. E aqui para ilustrar, então, como, por exemplo, no caso automotivo, como as câmeras, por exemplo, elas são instaladas. Nesse caso, é uma configuração de estéreo, onde duas câmeras são colocadas na mesma área, existe uma correlação depois entre as partículas que cada uma câmera vê, para justamente eu fazer a aferição do deslocamento das partículas em 3D, no espaço. Uma câmera consegue ver o deslocamento, como a gente imagina, com um olho, um deslocamento em 2D, dos dois olhos, a gente consegue ter profundidade. Então, ver o deslocamento em 3D. Aqui, por exemplo, é como cada câmera via a placa de calibração. E depois, claro, existe toda a perspectiva, e depois, por software, a gente consegue fazer uma transformação das imagens, onde a gente consegue converter aquela perspectiva em uma equivalência entre elas. Aqui, na verdade, era só para mostrar, por exemplo, o resultado do PIV que a gente obteve sobre um perfil de um aerofólio, como as imagens são o que a gente obtém e como, na verdade, são imagens pré-processadas. A gente captura a imagem, a gente faz, na verdade, um tratamento das imagens para justamente realçar as partículas e tirar essa parte do noise, o background, toda a parte que tira o contraste das imagens, para justamente fazer o processamento e conseguir campos de velocidade como este, que é, no caso, uma separação do escoamento sobre um perfil de asa. E como essa metodologia funciona? Basicamente, como eu expliquei, a gente tem uma imagem, duas imagens no caso, né? Como cada câmera vai tirar duas fotos muito rápidas, ela vai dividir a imagem em pequenas áreas, pequenas células, e dentro de cada célula, a gente vai, pela metodologia de software, a gente vai comparar como as partículas se deslocaram. Por exemplo, nessas duas aqui, a gente compara como cada partícula está deslocando, uma em relação à outra, e, no caso, existe, de certa forma, um pico de correlação numa direção específica. Então, por exemplo, esse grupo de partículas está deslocando nessa direção, aqui especificamente. Então, a gente consegue basicamente medir o deslocamento desse grupo de partículas e então a gente gera um vetor. Então, no fundo, a gente vai ter um vetor de velocidade, um vetor que é a medição, para um grupo dessa célula, que na verdade é um grupo de pixels, que são as janelas, a gente chama de janela de inferição, que é
Basicamente, a gente pode trabalhar em cerca... O ideal que a gente termina trabalhando cerca de uma janela quadrada de 32 pixels. Então, por isso a gente tenta trabalhar com a resolução da câmera o quanto maior possível, porque depois a gente vai ter que dividir em pequenas janelinhas de 32 pixels, 64 pixels, 48 pixels, e cada janelinha vai me gerar um vetor, como é o caso dessa imagem aqui embaixo. Então, agora, na verdade, além dessa técnica que já é, de certa forma, foi revolucionária recentemente, existe uma variação dela, que é a Particle Tracking Velocimetry, que é o PIV, que é Image Velocimetry, esse é o Tracking. Tracking porque, de fato, ela vai rastrear a partícula. Enquanto nessa a gente faz a aferição de um grupo de partículas, a direção preferencial desse grupo, nessa técnica a gente vai fazer justamente rastrear a partícula como ela vai deslocar. Aqui, por exemplo, é um exemplo do hardware que a gente aplicou num caso de um tanque de água. Foi numa configuração muito parecida com o PIV, só que nesse caso a gente está tentando fazer o PTV. Então, uma câmera com 4 câmeras agora, porque a gente precisa também ver em espaço, mas como a gente vai tentar fazer rastrear uma partícula específica, partículas cada uma, no espaço, pode ter obstrução de perspectiva de uma imagem, só a gente precisa das outras, pelo menos outras 3 para conferir. A iluminação e, claro, todo o equipamento de aquisição. Aqui são 2 exemplos, por exemplo, à esquerda, como foi a filmagem de uma das câmeras, como uma das câmeras vê, e à direita, como foi feito anteriormente, a gente faz um pré-processamento da imagem, para justamente remover aumentar o contraste da imagem e também melhorar a partícula em si, homogeneizar a partícula para que os softwares eles consigam de fato encontrar e rastrear essas partículas um pouco melhor. Então existe essa pequena etapa e agora, claro, a etapa justamente do rastreamento em si. Então, como comentei bem no começo da apresentação, esses são dados experimentais, que me surpreendeu muito, eu que vim da parte de simulação, quando eu comecei a ver esse tipo de técnica, o quão avançado de fato é, porque eu consigo ter um resultado que eu só mencionaria por simulação e experimentalmente, justamente vendo como que as partículas em volta de uma asa, um perfil NACA 0012, e no ângulo de ataque de 12 e de 15, como é o stall, o deslocamento, né, o stall transiente em 12 graus, e como esse stall em 15 graus era muito mais agudo, né, muito mais forte. E aqui, como eu comentei, essa técnica, na verdade, a gente faz uma medição não mais em plano, como seria o PIV, ou talvez o tomo PIV até faz em espaço, mas ela está, de fato, fazendo em espaço mesmo. Então, existe um volume onde a técnica está rastreando todas as partículas naquele volume. Então, além de eu ver esse deslocamento em si, experimentalmente, eu consigo quantificar ele e justamente eu consigo pegar essas estruturas. Por exemplo, agora foi justamente explodindo uma das células de deslocamento e o escoamento voltando a ser colado. E agora a gente vê justamente o crescimento do deslocamento do trailing edge, que é a parte de trás da asa, e justamente crescendo até o leading edge, né, a curva frontal da asa. E essa mesma técnica a gente pode usar também para estruturas. Por exemplo, nesse caso, como eu mostrei em uma das fotos, como ela faz o rastreamento de partículas, eu usei 5 câmeras de alta velocidade para justamente medir aquele movimento da asa que eu tinha mostrado mais cedo. E aqui no caso, vou fazer um pouco mais rápido. Aqui mostrando justamente... vou dar o play. Então, como uma das câmeras vê e como, de fato, eu preciso tratar a imagem. Porque, como vocês podem ver aqui, existe todo um problema dessas técnicas. Como é tudo baseado em imagem, naturalmente existe reflexos, a intensidade luminosa pode mudar, o foco. Então, eu preciso justamente tentar melhorar essas imagens o máximo possível para antes mesmo da modelagem em termos de processamento. E aqui, por exemplo, é justamente transformando essa imagem em algo que o software vai conseguir trabalhar um pouco melhor. Aqui só um resumo dos últimos trabalhos do pós-doc que a gente estava fazendo, e a gente fez o rastreamento usando a mesma técnica PTV, mas aplicada como se fosse numa estrutura.
e ela foi bem satisfatória, na verdade, poder rastrear não só o escoamento, partículas de escoamento, mas até realmente estruturas e justamente usar ela como uma técnica de rastreamento de corpos. Aqui é justamente a nuvem de pontos, e como eu estava tentando justamente aqui no caso filtrar um pouco dos pontos, que naturalmente existe ruído nas imagens e nas correlações. Então eu estava justamente filtrando os pontos para recriar o que seria a curva da asa e justamente identificar qual que foi o ângulo de ataque e a posição dela durante o escoamento. E aqui é comparando justamente uma asa rígida e o que foi parte do pós-doc, que foi justamente a parte da aeroelasticidade. Eram duas asas da mesma geometria, mas mesmo perfil, uma asa rígida, estruturalmente rígida, e outra ela existia uma flexibilidade. E é justamente enquanto uma ela tinha essa que é chamado Limited Cycle Oscillation, que é um ciclo limitado basicamente oscilatório. Quando flexível, ela performa o que é chamado do fluttering. Ela não é tão harmônico, mas a gente poderia ver justamente algumas. Ela existe em harmonia com as estruturas. Como é que eu posso explicar? Com a deformação de ressonância da asa. Acho que eu posso explicar de uma maneira mais simplificada. Bom, na verdade eu tentei dar um bate-papo meio informal e mostrar um pouco dessas perspectivas de como pesquisa e desenvolvimento isso pode ser aplicada na área de dinâmica não só automotiva, mas claro, aeronáutica, tanto computacional quanto experimental. Bom, eu agradeço até a paciência de todos e fica até aberta a perguntas, só vou então finalizar aqui a minha apresentação. Agradecemos ao aluno egresso, Renan Francisco Soares, pelas suas palavras e por todo o conhecimento compartilhado. E, nesse momento, abriremos para perguntas. Só um minuto, Renan, porque tem tudo bem. delay entre a nossa fala e o YouTube. Tudo bem, acontece. Vamos lá para o chat. O Nard falou que aprendeu muito. Eu já peço desculpa de antemão que alguns slides estavam um pouco em inglês, mas eram alguns slides que eu tinha usado durante o doutorado e o pós-doc, até em algumas conferências. Então eu achei até melhor trazer eles, até mesmo para lembrar algumas palavras-chave técnicas, né? Que eu aconselho, na verdade, quem quer estudar a parte de aerodinâmica aplicada. Claro, a gente adora a língua portuguesa, mas a biblioteca em inglês se tornou uma língua franca internacional, né? Assim como foi o latim de muitos séculos atrás. Então, aconselho até procurar as palavras-chave em inglês, muitas vezes, até para ter mais acesso. Eu sei que essa palestra vai ser muito utilizada pelas equipes que nós temos hoje na universidade, que muitos deles utilizam os softwares que você falou e utilizam esse estudo aerodinâmico, né? Não só o Abutres, que é a nossa equipe designer, mas o Fórmula utiliza, o Baja utiliza, então o Ecodelta também, acredito que a Rocket também, né? E os outros equipes que estão aí também. Hoje mudou bastante, temos bastante equipes, né, dentro da universidade e todas acabam estudando a parte de aerodinâmica uma hora ou outra. Sim, hoje em dia, eu posso dizer até pela minha própria experiência, que quando eu terminei então meu TCC na época de 2013, hoje já 2021, na época estava ficando mais acessível o CFD, mas hoje em dia existe muitos softwares open source, né, softwares livres, que para o estudante de graduação ele pode ser independente e fazer muitos estudos, sim. Já consegui aplicar os fundamentos, até com ferramenta de design também, já é um bom passo. Sim, a gente utiliza até na parte de designer para desenvolver o carro, para ver como que fica melhor a aerodinâmica dele na hora que tiver. Vamos ver aqui. O André Macedo falou, excelente palestra, parabéns, Renan, e parabéns pela comissão organizadora. Tem uma pergunta. O Renan já desenvolveu algo para alguma empresa? Olha, eu posso dizer...
A minha carreira, basicamente, como pesquisador, eu não fiz nenhuma pausa industrial ainda, né? Porque a graduação foi direto com o mestrado foi direto com o doutorado foi direto com o pós-doc, e agora continuando no túnel de vento. Agora sim eu faço indiretamente, basicamente como especialista de PIV, dessas técnicas no túnel de vento. O túnel de vento, claro, a universidade usa tanto para fins de estudos acadêmicos da própria universidade, dos estudantes, mas também a gente oferece serviços serviços comerciais. Então, as empresas, elas terminam vindo atrás aqui para justamente para a gente faça os trabalhos de pesquisa e de otimização. Então, sim, termina tendo na área além da área automotiva e aeronáutica, que é até esperado, mas existe até algumas coisas que são até inusitadas. A área marítima, como velas, a área de, como eu posso dizer, paraquedas, por exemplo. Já apareceu até portões, para você ter ideia, porque eles tinham medo na estrutura civil se o portão conseguia suportar o carregamento do vento. Eu não posso citar, por exemplo, marcas, porque até por questão de sigilo, mas só para dar explicar, por exemplo, esse ramo, né? Como as aplicações são diversas. Legal. Deixa eu ver aqui. O professor Ricardo Lopes mandou um recado para você. Parabéns, Renan. Fico muito feliz e orgulhoso de ver você desenvolvendo esse trabalho com muito sucesso. Muito obrigada e compartilhar seus conhecimentos com a gente. E seja sempre bem-vindo. Abraços. Eu que devolvo um abraço e devolvo um abraço com saudades. Foi meu professor. Tanto ele e o Galo foram meus professores aí durante a UTF na área de mecânica dos fluidos. Então foram basicamente meus primeiros passos. O Marcos Lourenço falou, o tema é muito interessante, parabéns pela apresentação. O Júlio também, parabéns pela apresentação, ficamos muito orgulhosos pelo desenvolvimento. Mais um aqui, o Felipe Puregato. Parabéns pela apresentação, muito legal, o tema é interessante. Eu fui agradecido. E até como, na verdade, durante o doutorado, quando eu estava fazendo um estudo experimental desse modelo Driver, que é o benchmark, eu tive cuidado até de pedir para os supervisores de justamente eu deixar disponível na internet, né, online, disponível gratuitamente, todo o banco de dados experimentais e tanto os CADs, das geometrias. Para justamente alunos de graduação que estejam interesse de começar a estudar a parte de CFD, por exemplo, eles conseguem baixar o banco de dados experimentais, baixar os CADs, e você consegue montar os carros em diferentes configurações, para justamente poder fazer os processos de validação, né, os estudos de validações do CFD. Tem uma pergunta aqui, não está no chat, mas você já participou de algum estudo com alguma equipe de Fórmula 1 ou similar? Olha, não diretamente, mas de certa forma, como eu até brinquei no começo, que um dos motivos de ter vindo para cá, no começo, né, aquela esperança de trabalhar com a Fórmula 1, não vou dizer ironia, né, mas assim, coincidência do destino, quando eu mudei para esse emprego agora, 2 semanas atrás a gente testou um carro de Fórmula 1 mesmo, que é um modelo real que foi doado de uma equipe de Fórmula 1 para a universidade. Eu acho que eu consigo até compartilhar, vou compartilhar rapidinho. Eu vou compartilhar. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou compartilhar por enquanto só algumas fotos. Então, a gente estava fazendo justamente um laboratório. Aqui existe um mestrado de aerodinâmica de carro de corrida da universidade. Então, a gente tinha esse modelo e a gente estava fazendo alguns estudos neles de força de aerodinâmica. E, no caso, estava fazendo um pouco de estudos do deslocamento da asa traseira do veículo para fins de laboratório. Foi até muito interessante, justamente... Bom, eu terminei vindo para isso, em vez de continuar, depois do doutorado, seguir para essa área industrial, eu fiquei com mais... vou dizer até vontade mesmo de continuar na carreira acadêmica. Apesar de eu ter paixão pela área de automotiva aplicada, mas talvez eu seria melhor justamente pesquisando e até justamente aplicando desenvolvimento em outras áreas em si, do que a parte automotiva restrita, né? Mas ainda assim, por coincidência, continuei com contato aqui. O Nard falou assim,
Logo, logo. Ô, Nard, eu não sei ler isso aqui. Verstappen? Esse é o nome? Ah, Verstappen. É que eu não entendo Fórmula 1, gente. Ele vai te procurar, mas o Hamilton não vai deixar, não. Outra coincidência do destino ou não, a minha orientadora do doutorado, ela na verdade, ela abandonou a minha supervisão, porque ela saiu da universidade e foi trabalhar para a Red Bull. Oito das fábricas, 8 das 10 dos times da Fórmula 1, 8 tem as fábricas aqui na Inglaterra. Existe até o que eles chamam de Motorsport Valley, que está todo mundo, na verdade, perto. E a fábrica da Red Bull, na verdade, está a 20, sei lá, 50, 30 quilômetros da Universidade de Cranfield do doutorado. E, na verdade, eu só fui descobrir isso depois que eu já estava lá. Por coincidência, né? Eu tenho uma pergunta para você, na verdade. Sim. É assim, como que você falou assim, que você saiu da UTF e foi para a UFO por indicação do professor Ricardo, né? Aí, como que da UFO você saiu do país? Tipo, como que surgiu essa oportunidade? Então, existe todo são bolsas, né, basicamente. É claro, existe, apesar de eles ser mais... vou resumir de uma maneira diferente. As universidades internacionais, elas são um misto de instituição educação e também com uma certa vertente de negócio educacional. Como se fosse o que eu posso explicar melhor? Como se fossem universidades particulares no Brasil, né? Existe tanto o interesse, claro, como estudo, mas também é um negócio a parte educacional. Então, não chega a ser tão difícil você, por exemplo, ser aprovado para cursar fora do país. É claro, você precisa ser, de fato, um aluno bom. Não vou dizer que... Você viu um edital, você olhou uma faculdade que você tinha interesse, aí você viu um edital e se candidatou, foi assim? Sim, e muitas outras. Porque, na verdade, existe várias editais de bolsas que existem, né? E, por exemplo, eu lembro que na época eu tenho contato, sei lá, com 10 universidades. Eu já tinha interesse, talvez, aqui na área do Reino Unido, tanto pela parte de técnica, tenho um pouco de contato com a parte industrial, mas eu mandava também para a Itália, mandava para os Estados Unidos, mandava, assim, para universidades de pontas. Bem, eu queria, né? Eu queria estar, assim, em universidades boas, já que era para ir para fora. Mas algumas só responderam. Então, o que eu aconselho para quem quer justamente é procurar o máximo de editais de bolsa possíveis, tanto nacionais quanto internacionais. E eu aconselho a procurar o máximo. É um pouco de sorte, para ser sincero. É um misto de... Você tem que estar preparado, tem que ter um histórico para aquilo, né? Um currículo acadêmico, no caso, se for para o doutorado, já de mestrado. Mas tem um pouco de sorte no caso dos editais de bolsa. E daí... Por exemplo, no caso do Reino Unido, existe até algumas bolsas que são do Reino Unido especificamente, que geram bolsas, né? Algumas universidades existem suas bolsas em si. O que eu aconselho, que é o caminho mais simples e prático, é que os doutorados aqui já são muitas vezes ligados à indústria, no caso de engenharia, na nossa área de engenharia. Então, por exemplo, quando eu vim para o pós-doc, não é que era uma bolsa de pós-doc de uma fundação acadêmica. Na verdade, era um consórcio de pesquisa na Europa que existia, então, um fundo de pesquisa que estava aqui com a universidade, com o pesquisador, o professor, e ele, então, com esse fundo de pesquisa, ele queria contratar, precisava de um pós-doc, precisava de um ou dois estudantes de doutorado, alguns estudantes de mestrado, então ele tinha um fundo e, assim, ele propunha projetos de pesquisa. Então, muitas vezes, o que eu aconselho é justamente pesquisar pelos professores e os projetos que já estão abertos. Então, muitas vezes eles já colocam, existe o plano de pesquisa que ele precisa fazer, né? Todo o projeto de pesquisa, ele vai destrinchar em vários outros pedaços, pegar lá, o projeto de pesquisa, ele vai precisar de um ou dois pós-docs, esses pós-docs vão precisar de 1, 2, 3 doutorandos cada, esses doutorandos, por suas vezes, às vezes vai dividir em projetos de mestrado, às vezes até em graduação, vira quase um approach industrial, digamos assim, né, que a gente vai dividindo projeto, líder de projeto. Então é isso, ele especificamente vai dizer, olha, eu preciso de um pós-doc, esse tipo de projeto.
foi como foi até no meu caso. Ele precisava de um pós-doc que fosse desenvolver técnicas de técnicas instrumentais na área de aeroelasticidade, mas era um projeto específico. Então, basicamente, eu teria que me encaixar nele. Então, por sorte, é o que ele precisa, é o que os alunos, o que os candidatos podem ofertar, e existe o meio caminho. Mas não foi isso que aconteceu. Tipo, do doutorado pós-doc, você também viu esse edital e se candidatou, e daí onde você passou e entrou. Isso, basicamente isso. Ah, legal. Isso. É para os nossos alunos verem o caminho para chegar até aí também. Ah, sim. Não, aconselho. Na verdade, a minha intenção é justamente poder ajudar ao máximo o que eu puder. É claro, eu não posso prometer que eu vou conseguir bolsas, né, e tudo mais, mas pelo menos assim, dar uma orientação ou explicar como é o caminho das pedras, né, que é muito mais fácil depois que a gente faz o caminho, olha para trás e vê, nossa, tinha um caminho mais fácil, né? Ou tinha caminhos que eu tinha e eu não sabia. Mas eu aconselho justamente isso. Existe até alguns sites especificamente, que é Find a Masters, Find a PhD, que justamente são sites de buscas de projetos. Justamente existem os programas que oferecem bolsas, que os alunos então vão propor projeto de pesquisa, mas a maioria são desses fundos de projetos que já existe a necessidade de um aluno naquele projeto. Entendi, muito legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Para fazer as considerações finais, passo a palavra para o presidente do CIPEM, professor José Aparecido Lopes Júnior. Bem, obrigado, Emily. Eu gostaria de dizer, em especial, né, que esse ano o CIPEM foi pensado e planejado, né, para dar aquele fôlego de incentivo dentro dessa modalidade de ensino que a gente está tendo, de todo o contexto gerado pelo período atípico, né, onde muitos pensam em desistir. Eu espero, sinceramente, que vocês absorvam esse relato de experiência que o Renan trouxe para nós, que realmente ele se torne uma motivação onde, por mais difícil que aparentemente e momentaneamente as coisas pareçam estar, acreditem, busquem com dedicação e empenho, não desistam. Eu gostaria de, nesse momento, de agradecer, em nome da organização do CIPEM, o Renan. A gente fica muito feliz de você ter compartilhado a tua experiência com a gente, de ter prestigiado o nosso evento. E a gente também fica muito contente de saber que a UTF fez parte da tua história, ajudou você a chegar aonde você está. Agradeço também a todos os alunos e participantes que vêm fazendo do CIPEM, né, esse evento de grande sucesso a cada ano. Agradeço a nossa comissão técnica e ao Júlio, que está presente aí, amparando nós e auxiliando aí com a transmissão do Meet, e todos os membros da comissão. Moçada, lembrando que na próxima quarta, dia 24, teremos mais uma palestra com a nossa egressa aí, Micaela, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Um grande abraço a todos, uma boa noite e um excelente evento.